se você pretende navegar em Ubatuba, Paraty, e agora nós vamos incluir também Salvador, então fica aqui que esse vídeo é para você. Está sendo oferecido pela Flip Boat Club, clube de embarcações em multipropriedade. Você compra uma parte do barco, uma fração de 5 dias. Saiba mais aqui na descrição do vídeo. Bom, vamos dar uma olhada então na meteorologia. Vamos abrir aqui a página do site Wind, um dos sites mais populares no mundo para consultar meteorologia, tem uma interface muito legal. Vou começar aqui com Ubatuba, Paraty. A gente está aqui na sexta-feira, às 12 horas, tá? Esse fim de semana, que é o último do ano, né? Temos a noite de Réveillon. Hoje é quarta-feira, estamos na noite de quarta-feira, 20 horas e 50 minutos. E a sexta-feira, então, é quase 2 dias para frente. E a gente tem aqui o campo de vento. Tá? Aqui, ó, o vento. Praticamente sem vento aqui, Ubatuba muito pouco vento. Paraty, um vento fraco, né? Esse vento aqui, na verdade, você vê que tem um vento desorganizado, né? E aí tem os efeitos aqui da costa, do relevo, da serra. Então a direção fica um pouco desorganizada quando você não tem um vento predominante com uma velocidade, uma força marcante. Então fica aí essa desorganização. Vamos ver o tempo? Vou colocar aqui nuvens, bastante nuvem, né? Inclusive algumas chuvinhas aqui na serra, tal, pode até pegar um pouco o litoral, né? Com relação a ondas, ali ainda na sexta-feira, meio-dia, ondulação de sul de 1 metro, pequena, tranquila, né? Ondulação típica, básica, tranquila. Isso então na sexta-feira, meio-dia. Vamos avançar no tempo? Vamos para o meio da tarde aqui da sexta-feira. Então, com o aquecimento do continente, a pressão cai no continente e no mar a temperatura praticamente não muda, então fica uma diferença de pressão, estabelece, né, cria-se uma diferença maior do que a que tinha antes, né, intensificando aí, dando uma componente do vento em direção ao continente. Então dá uma puxada no ar. Esse vento que vem em função da diferença de pressão essa diferença de pressão é chamada de gradiente. A diferença de pressão por espaço, por comprimento, né, por distância, é chamada de gradiente. Então esse vento gerado por essa diferença de pressão é o vento gradiente, né? Então quando aquece o continente, muda essa distribuição de pressões e esse vento gradiente responde, né? Então esse aquecimento do continente puxa o ar. E aí à tarde, então na sexta-feira, entra uma brisazinha de sudeste. Aqui em Paraty, ela costuma fazer a curva aqui e entrar mais de nordeste, tá? Os modelos não pegam esse modelo aqui, de 9 km, não pega esse efeito. Você teria que olhar um modelo de 1 km para ver esse efeito. 1 km de resolução, né? A distância entre os pontos onde são feitos os cálculos. Depois, mais para o final do dia, o vento ainda fica, o Paraty diminui bastante, ainda fica um nordeste aqui em Ubatuba, tá vendo? Né? Mas depois, durante a madrugada, o vento vai diminuindo bem. A ondulação não vai mudar. E vamos ver com relação à chuva, se tem alguma chuva forte. Na sexta-feira, às 15, ó, tem na serra alguma chuva, pancadinha. Tem esse símbolo de eletricidade indicando que pode ter alguma trovada, mas não é uma condição de muita energia para tempestades, como a gente pode ver por essa variável aqui, chamada índice CAP. Aqui, ó, ela quase não tem. Nesse dia praticamente não aparece nada aqui, né? Teria que aparecer um sombreado colorido, tá? Então umas pancadinhas de chuva na serra, tá? Então nada de tempestades violentas que tragam perigo, vento. Vamos então para o sábado, último dia do ano, pouco vento de manhã, madrugada, bem pouco vento, aí à tarde, nem aquele vento ajudado pelo aquecimento do continente, né? Melhorando o vento gradiente, tem no sábado. Então, um pouco vento ali desorganizado. Ó. Vamos ver com relação à chuva. Começando, olha, as chuvas, tá vendo? Então, são essas chuvas aqui, com esses símbolos de raio um pouco maiores, indicam uma probabilidade um pouco maior de a gente ter atividade elétrica na atmosfera, ou seja, relâmpagos, né, raios, trovões. Então, ao longo do sábado, e são essa atividade de formação dessas nuvens, que são os CBs, o processo de formação delas, né, como se a atmosfera estivesse fervendo, borbulhando assim para cima. Essa coisa que acontece na panela de água fervendo, aquelas borbulhas. Então esse processo é chamado de convecção. Não só na atmosfera, na panela também. Tá?
E esse processo de formação das nuvens, tudo sobe, depois o ar desce com a chuva tal, e dá uma bagunçada. Então, essa bagunça do vento no sábado é por conta dessas chuvas. Mas o horário e a posição exata dessas chuvas, eu vou te dizer uma coisa. Essa época do ano e esses dias aqui, está tudo muito instável, variável. O modelo às vezes tem dificuldade de estabelecer esses pontos exatos da chuva, porque né, acontecem várias áreas de instabilidade, são processos de escala pequena, que esses modelos têm dificuldade de prever. Então, eu sugiro que você acompanhe as previsões, tá? Quando eu vou dizendo, está chovendo aqui, esse horário, tá? Vai atualizando diariamente, você acessa esse site aqui, tá? É o windy.com, né? Aí você vai fazendo o que eu estou fazendo aqui, né? O vento, as variáveis, vai olhando, mexendo aqui nos horários, para saber se mantém, tá? Por que eu estou te dizendo isso? Porque a previsão de ontem para hoje, por exemplo, dava chuva à tarde, e na previsão de hoje, de manhã, diminuiu bem essa chuva, e na verdade nem choveu, tá? Então, estão mudando bastante. A previsão de um dia para o dia seguinte, às vezes, está errando assim nas áreas de chuva, tá? E quando erra a área de chuva, erra também bastante a temperatura, erra o vento, erra praticamente tudo. Então é um período de funcionamento da atmosfera, né, em que esse funcionamento tem uma previsibilidade menor por ter uma certa aleatoriedade, né, dessas instabilidades aqui e ali, tá? Não são como no inverno, a gente tem as frentes frias bem definidas, que a gente vai acompanhando dia a dia, tal, avançando, né? Agora não, agora pequenas instabilidades já geram grandes aglomerados de chuva, trovoadas, e bagunçam todo o campo de vento, pressão, temperatura, tá? Bom, vamos ver a noite do sábado. Ó, noite do sábado aparentemente tranquilo, tá? E aí na manhã do domingo já, ó, meio do domingo já começa a ter alguma instabilidade, e na tarde do domingo até uma chuva forte mais para o lado de Paraty. Lembrando novamente, para você conferir se isso vai se mantendo, né? Se isso for se mantivendo até o dia lá, então tem grande chance de acontecer, né? Tá? A ondulação está tranquila, né? Se mantém todos os dias, ó, essa ondulaçãozinha de sul, de 1 metro, até menos de 1 metro. Isso lá fora, né? Nas áreas abrigadas aqui dentro, Ubatuba e Paraty, sossegado, tá? Então, ancoragem, você que está pensando em passar, né, o Réveillon, passar esse final de semana aí, ancorado, em algum lugar de Ubatuba, nas ilhas aqui ao norte de Ubatuba, no Chieta, aqui em Paraty, no Mamanguá, Cotia, né, essas áreas todas, não temos condições de ameaças em termos de meteorologia, a não ser essas pancadas de chuva, né, que são pontuais e que não demoram muito tempo, né? Então não tem frentes frias, não tem grandes ressacas, tá tranquilo. Inclusive no site da Marinha não tem nenhum aviso de mau tempo, tá? Beleza, tranquilo. Então vamos agora para a novidade que é Salvador. Vamos dar uma olhada lá em Salvador, o que nos aguarda. Vou voltar aqui para sexta-feira, meio-dia, e vamos lá para Salvador. Tá aqui, Salvador, tá? Sexta-feira, meio-dia, um ventinho, ó, que vem típico aqui, vem de Nordeste, faz a curva aqui em Salvador, né, e entra na Baía de Todos os Santos. Essa curva, na real, do vento, às vezes é até mais acentuada, tá? Entrando aqui na Baía. Então, ela vem de Nordeste aqui, praticamente Sudeste, né? Dá uma virada de 90 graus aqui no vento, né? E essas pontas também o vento tende a contornar um pouquinho, né? Aqui Taparica e tal, né? Vai entrando assim o vento, né? Essa curva é mais acentuada onde você tem um relevo um pouco mais alto. Onde é plano, essa curva é menos acentuada. Isso na sexta-feira. Vamos ver nuvens, bastante sol sexta-feira, ensolarado, solzão sexta-feira. Vamos para a noite de sábado, madrugada de sábado, aí pode dar uma chuvinha, né? Em geral, madrugada, começo da manhã, por causa do resfriamento do continente, a pressão sobe no continente. Então, varia a diferença de pressão mar-oceano, que dá uma componente de vento em direção ao mar. Então, isso gera uma convergência com o vento que está vindo do mar para o continente, né? Essa convergência favorece subida de ar, por isso que a chuva é mais favorecida ali na madrugada, começo da manhã, tá? E depois, durante o dia, o tempo vai abrindo. No sábado, esse vento gradiente, né? Esse vento, que é o vento da escala macro, está um pouco mais forte. Vamos pôr aqui ó, do lado de fora quanto que está, 11 nós, com rajadas de 16.
17, né? Na real, às vezes você pode pegar até 20, até por efeito aqui, às vezes da geografia do continente, dá alguma aceleradinha, tá? Ó, no continente está até um pouco mais, né? Então aqui em alguns locais dentro da Bahia, de Todos os Santos, você pode pegar aí na faixa dos 20 nós, tá? Esse vento que está de sudeste, né? No domingo. Então tivemos aceleração desse vento. Com relação ao tempo, vamos ver a noite de sábado. Aqui tudo indica que começa com um tempo bom, né? Mas, ó, no domingo, na manhã de domingo, já começa a embaçar um pouquinho, tá? E o domingo deve ser um dia com mais variação de nuvens e tal. Então tem mais chance de chuva no domingo do que no sábado, né? Agora, um outro modelo aqui, que é o americano, ele coloca chuvas já na noite de sábado, na noite de Réveillon, tá? Isso significa, quando tem essas diferenças, significa que tem uma incerteza grande no horário da chuva ali em Salvador. Se ela vai acontecer na noite do Réveillon, na virada, ou se ela só vai acontecer mais para madrugada, manhã de domingo, tá? E a sugestão é para você avaliar isso melhor, é nos próximos dias fazer essa mesma comparação que eu fiz, né, entre o modelo SMWF, que é o europeu, e o modelo GFS, que é o americano, né? Tem esse outro modelo também, que é o alemão, você pode olhar. Ó, vamos clicar nele aqui e ver o que ele está colocando aqui para a noite do sábado. Esperar ele carregar aqui. Vamos lá, pronto, entrou. Ó, tem alguma chuvinha também na noite do sábado, ó, tá vendo? É mais na madrugada do domingo, né? Então tá assim. Como tem chuva próximo na noite ali do Réveillon, então tem um risco. É mais provável na madrugada amanhã de domingo, mas alguma chance na noite do sábado, para você conferir aí ao longo dos dias. Tá? No mais, não tem grandes ameaças, não tem previsão de trovoadas, né? São essas chuvas rápidas, de nuvens mais rasas, típicas aqui, os pirajazinhos, né? Sem muito perigo, tá? É o que a gente deve ter aí nesse final de semana, para você que for velejar em Salvador, onde a Flip Boat Club já está com barco, né? Já tem cotistas. E se você quiser também ter um barco para você velejar 45 dias no ano, pagando só uma fração dele, procura a Flip Boat Club, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você ter mais informações e fazer contato. Bom final de semana, bons ventos para você que vai velejar, você que vai navegar, uma boa virada de ano e um excelente 2023 com bons ventos e bons tempos.